Eu quero retomar um pouquinho a respeito do vídeo anterior, que fala a respeito dessa textura ferrugem, tá? Eu fiz algumas modificações e rapidamente eu vou mostrar para você antes de nós começarmos com essa ideia desses laços aqui, para você saber. Eu modifiquei, deixa eu ir, //, eu modifiquei algumas configurações dessa ferrugem aqui, colocando aqui um pouco mais de cinza para parecer um metal mais antigo. O branco fica uma coisa muito atual, segundo eu, né? Depende muito de você, do que você achar, tá? E outra coisa que eu acho interessante que podemos fazer, vamos voltar para layout, é colocar um pouco dessa ferrugem aqui. Como é que eu coloco aqui nessas tiras? Então, selecionando o barril, indo para o modo de edição e selecionando esse metal aqui, clicando em Select, eu posso vir aqui, onde eu já tenho a relação do material e que eu devo recomendar a você que nomeie corretamente todas as texturas que você fizer, justamente para ter mais facilidade de você encontrar quando você precisar fazer esse tipo de mudança. E aqui você, em vez de metal, você seleciona a ferrugem. Aqui vai aparecer a ferrugem que estava colocada só na lamparina, tá? E aqui você pode, para melhorar um pouquinho esse aspecto, você pode ainda aplicar um outro modificador, que é o Solidify. Ele dá um aspecto um pouco mais robusto para a situação. E nada impede você de vir aqui, passar para o modo de vértices, por exemplo, clicando em um, e eventualmente fazer algumas modificações, algumas variações nessas tiras, para que elas não fiquem completamente certinhas, tá? Para elas fazerem algumas modificações que correspondam mais com essa característica. E voltando um pouquinho mais para o modo objeto, você pode fazer o Shift D com relação a esses barris. Você pode colocá-los ali se você quiser, realmente os 3 que nós conversamos em outros vídeos. Não se esqueça que ainda teremos variação desses aspectos aqui com iluminação, feitas ou por lâmpadas ou pelo HDR. HDR é a imagem que a gente um tipo de imagem que a gente pode colocar. Em vez dela ser uma imagem 2D, ela é uma imagem de 360 graus, que ela circula praticamente todo o projeto, tá? Então vamos agora ao que realmente importa. Eu esqueci. Antes disso, eu também fiz modificações no peixe quando eu fiz uma cópia da mesma textura aqui, e depois eu fiz modificações. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que eu falo para você fazer. Vindo aqui, eliminando a cópia, porque quando eu copiei para essa textura, aqui tinha um número 2. Você lembra que o Blender coloca um número 2 aqui, ou 3, para sinalizar com quantos objetos essa textura está sendo dividida, tá? Então, eu cancelei o número que estava aqui como sendo dividido e fui para o V-Editing, e fui para Shading, vamos trocar agora pelo peixe, e fiz algumas modificações na textura do peixinho, tá? Então, voltando para Layout, é a mesma textura com modificações de cores aqui. E esse aqui você pode fazer a mesma coisa. Nesse caso aqui, nesses ganchos, eu simplesmente coloquei Metallic e diminuí um deixei o Ruggedness. Não diminui muito, não. Deixei ele relativamente brilhante. Você pode diminuir bastante e pode deixar ele um pouco mais opaco quando você trabalha dessa forma, tá? Vamos voltar para Layout. E agora você pode fazer as aplicações que você quiser com relação a essas ferrugens aqui, como eu já indiquei para você. Agora, trabalhando esse pedaço aqui, você pode ver que eles estão mal feitos, alguns estão entrando na madeira, e você pode perceber que não está muito natural isso aqui, embora seja outro objeto que vai ficar longe da vista, como você pode perceber aqui, quase não é visto, né?
Mas, de qualquer forma, como a minha intenção é informar para você possibilidades, eu tentei várias alternativas, inclusive usar alguns modificadores, um deles se chama Let's, não deu muito certo. Ele não faz um serviço muito bom. E então eu achei que isso aqui poderia ser resolvido de uma forma manual. Significa o quê? Você pode treinar um pouquinho a sua paciência e fazer isso de uma forma coordenada, com paciência, passo a passo, enfim. Bem, primeira coisa que você pode notar é que ele está sendo dividido com esse outro objeto aqui, eu fiz um Shift D, então o ponto de origem dele está nesse objeto aqui, está desse lado aqui. Aliás, é o mesmo objeto, ele só está dividindo dados com esse outro lado aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu sugiro que você faça, lembra-se, eram curvas, e você pode constatar aqui, corda suporte, curvas, isso aqui é um símbolo de curvas, tá? Então, você pode clicar aqui para transformar isso aqui numa Mesh Object, Convert to Mesh from Curve. Então, agora isso aqui é uma mesh, não é mais uma curva, tá? Mas você pode observar que o ponto de origem continua aqui, tá? Então, se caso você tentar fazer alguma modificação aqui, quer ver? Vou mostrar para você. Ele vai ficar com o ponto de origem entre os dois. Então, qualquer modificação que você vai fazer, R, por exemplo, S, ele vai agir tomando esse ponto, essa informação aqui, como uma referência para ele fazer esses outros movimentos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar um objeto do outro, uma parte desses dados do outro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Deseleciona tudo, clica em L, coloca o mouse aqui, clica em L, L e L. Clica em P e separa por seleção. Então, isso significa agora que são dois objetos. No entanto, você pode observar que o ponto de origem continua o mesmo, tá? Olha lá. O ponto de origem continua o mesmo, mesmo eu selecionando esse aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o ponto de origem no lugar certo, porque senão eu vou continuar tendo os mesmos problemas que eu tinha antes. Pior ainda, porque agora ele só vai mexer esse aqui. Cliquei em S. Aliás, esqueci de ligar o Screencast aqui. Então, como é que eu faço para eu ter um ponto de origem aqui para que todas essas outras funções trabalhem de forma adequada? Object, Set, Origin e Origin to Geometry. Portanto, eu vou ter uma origem adequada aqui, e se eu clicar nesse aqui, eu vou ter uma origem adequada. Eu separei e tive que arrumar a origem, então lembre-se disso. Outra coisa que você pode notar é que é mais fácil você trabalhar com um só do que com todos ao mesmo tempo, tá? Então, vamos com isso aqui para o modo de edição, selecionando esse aqui. Então, eu vou selecionar L e vou deletar. X, vértices. Então, eu vou trabalhar primeiramente com esse aqui. O que eu vou usar? Pode observar que ele tem várias falhas de colocação, tá? Então, uma coisa que ajuda bastante agora é você usar um pouco do Proportional Editing, que você seleciona aqui e você pode separar, ou você pode ajeitar, você pode colocar para fora ou tirar. Eu vou fazer algumas modificações e vou pôr em Speed, porque senão vai ficar muito moroso, vai ficar muito chato. E você pode ver que quando eu puxei, como a curva estava muito grande, ela puxou todinho o objeto. Então, eu tenho que lidar com a curva maior ou menor. A curva a qual eu me refiro é essa aqui, quer ver? Olha, veja bem, um pouquinho mais para a direita, você vai ver um círculo cinza que está rodeando o objeto. Então, isso significa o grau de influência da curva. Então, eu preciso, aqui no meu caso, eu posso usar o mouse, tá? Mas se você usa caneta, por exemplo, você pode usar Page Up ou Page Down, tá? Então, aqui eu vou fixar um círculo um pouco menor para eu puxar para fora e para eu ajeitar dentro dos limites do que está sendo feito, tá? Aqui, por exemplo, eu posso clicar aqui e clicar em G e puxar um pouco mais próximo
para parecer que ela esteja um pouco mais adequada no entorno desse objeto aqui, tá? Então, G, você pode ir arrumando assim. Outra coisa que você pode usar para você melhorar um pouquinho isso aí também é você selecionar tudo, agora é única, né? E você clicar aqui em Vertex, Smooth Vertex. Pode ser uma, é a suavização, pode ser duas, pode ser três. E ele vai se adaptando melhor a esse tipo de curva aqui, tá? E vai depender do tipo de textura que a gente colocar aqui para isso parecer mais verossímil ou não. Aqui você pode ver que o Smooth Vertex entrou G. Aí, depois disso feito, você pode desligar aqui, selecionar tudo e Shift D. Fazer um pouquinho, fazer um segundo, deixar em 2 só, fazer um terceiro. Você pode ver que fica mais fácil, tá? Tentei outros métodos um pouco menos trabalhosos, mas não funcionou. Ah, foi bom acontecer isso, porque veja, ele está puxando tanto o vértice de baixo quanto ele está puxando a mesh de cima. Nesse Proportional Editing aqui, tem um lugar que você pode clicar em Connect Only. E aí ele vai só puxar aquilo que está conectado a essa mesh aqui de baixo. Então, G pode perceber que ele não está puxando mais o de cima. Essa é uma ótima alternativa do Proportional Editing. Aí você tem esse segundo, pode pôr um terceiro, pode pôr algum outro cruzado. Mas eu acredito que havia também... Existe uma trava de madeira que às vezes eu vejo nas minhas cadeiras aqui em casa, mesa, que você faz um vão, faz um buraco num para encaixar no outro, põe um pauzinho aqui no meio. Acho que quem é marceneiro sabe explicar melhor do que eu. Mas eu já vi isso em cadeiras e é passível de ser feito ou disso aqui ser entendido dessa forma, tá? Então, o básico é esse. E nada impede você de aumentar ou diminuir o círculo, né? Para você fazer modificações e ir ajeitando. O jeito menos, digamos, menos pior, se é que se pode falar assim, que eu encontrei, foi esse aí que eu estou mostrando para você, porque usando alguns modificadores não houve possibilidade. Aconteceu de novo, abrir esse buraco aqui. Você se lembra que eu falei já no vídeo passado que isso é uma das possibilidades de você mudar isso aqui, é você usar o User Orthograph. Portanto, se você colocar em 5, você vai poder aproximar bastante, inclusive se você tiver um vértice ligado, você clicar na vírgula, que você terá no User Orthographic uma possibilidade de você chegar sem que você veja os vãos dessas outras partes aqui, como está acontecendo. Então, um pouquinho de paciência e perseverança, você vai ter a oportunidade de fazer isso aqui agora, fazer essas modificações e melhorar esse outro lado. É muito simples de resolver isso aqui, tá? E nos próximos vídeos você pode dar continuidade você mesmo, aumentando mais barris, colocando outras cores nesse outro peixinho, e nós vamos partir para terminar quase a corda e essa parte que são praticamente comuns a outros vídeos, e depois nós vamos partir para fazer usar partículas e fazer o telhado e aquela grama que tem aqui. Se você gostou, por favor, dê um like, ajuda bastante na divulgação do vídeo. E se você não gostou, dê um dislike. E se puder, se souber porque não gostou, me explica, quem sabe eu melhore para as próximas vezes que nós nos encontrarmos. Até o próximo vídeo, então.